Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre os seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor. Buscar constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. 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 O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Precisamos perceber nesta profecia de Oséias a verdade da manifestação de Deus. Precisamos tirar aqui desta palavra todo o antropomorfismo, ou seja, todo pensamento e forma humana colocado aqui. Primeiro, para afirmar uma coisa: Deus nunca castiga ninguém. Se algum dia você pensou que Deus castigou você, ou que Deus castigava alguém, hoje convido você a tirar isso da sua cabeça. Segundo, Deus não se vinga de ninguém, porque a palavra castigo e o ato de vingar são dois atos puramente humanos, que nascem da corrupção do pecado, que nascem depois que o pecado se instaura no mundo. O homem só fala de castigo, o homem só fala em vingança por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria castigo e não haveria vingança. Mas são duas coisas que Deus não faz. Não falem isso para os seus filhos, porque não é verdade, e pode causar na cabeça dos filhos problemas seríssimos, situações delicadas, até na área psiquiátrica e psicológica, de medo e de pavor e até de afastamento de Deus. Às vezes eu ouço muitas mães dizerem assim: eu ensinei tudo direitinho aos meus filhos, levei meus filhos para a igreja, e eles não ficaram na igreja. Uma primeira coisa que me vem à cabeça é: será que algum dia você disse que Deus castigava?
porque essa frase pode trazer complicações no futuro, na formação de um ser humano, de uma pessoa. Pior ainda se você disse que Deus se vingava, ou que Deus ia à frente vingando. Nada disso. O que acontece, irmãos, é que na história de Israel foi colhendo frutos do que plantava. Israel construiu um bezerro de ouro para adorar, afastou-se do Senhor. Deus continuou ali, querendo estar com Israel, mas foi Israel que fez a escolha de estar distante. E Israel então colheu o fruto do que plantou. Não é Deus. Deus é infinitamente misericordioso. E a palavra do profeta Oséias, tão importante para nós, é: busque o Senhor. Este é um tempo de buscar o Senhor. Este é o tempo de procurar o Senhor, para dele receber as sementes e plantar as sementes de amor, e plantar a semente de salvação, de cura, de transformação e de vitória. Então, se algum dia você fez alguma coisa errada, basta. Tire da sua cabeça que Deus vai se vingar, ou que Ele vai te castigar porque você errou. Saiba que colheremos frutos de nossas próprias mãos, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, se buscarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, e amando com todo o nosso ser, cumprirmos e vivermos aquilo que Ele nos chama, teremos a graça do perdão, de tê-lo à nossa frente para nos ajudar a solucionar todas as situações. O Deus misericordioso, santo, justo e fiel se deixa encontrar, mas é preciso que nós, o novo povo de Israel, o novo Carral Israel, queira encontrar-se com o Senhor, abrindo a sua vida e deixando com que Ele seja de fato Senhor na sua vida, permitindo que Ele haja livremente para curar e restaurar, para libertar e redimir. É importante, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus seja vivida. Não podemos permitir que a palavra de Deus passe por nós sem deixar um sinal. Mas não fique buscando respostas. Não fique buscando respostas. Deixe que a resposta brote dentro da sua alma, pois Deus está falando na sua alma, e a sua alma tem sede de escutar a voz de Deus e colocá-la em prática. Não adianta servir a dois senhores, não adianta estar na igreja vivendo como pagão, não adianta estar na igreja vivendo como pecador público, não adianta estar na igreja vivendo como um qualquer, mas estamos na igreja para sermos diferentes, estamos na igreja para viver a igreja, e para sermos igreja na totalidade daquilo que de fato é esta palavra. Templo de Deus, casa de Deus, lugar de oração, de contemplação e de adoração. Nossa vida, nosso corpo, aquilo que somos é o lugar da manifestação de Deus, o lugar do encontro e da adoração. E não foi feito para destruição, não foi feito para mentira, para guerra, não foi feito para destruição, não foi feito para fofoca, para intriga, para maledicência, não foi feito para raiva, para o ódio, para a inveja, para o ciúme, não foi feito para a arrogância, para a autossuficiência, não foi feito para o nervosismo, não foi feito para brigas,
não foi feito para nada disso de ruim. Nós somos feitos para adorar o Senhor em espírito e verdade. Você foi feito para adorar o Senhor em espírito e verdade. E no Evangelho, Jesus chama 12 apóstolos e os envia com o poder de curar e de libertar, com o poder sobre o mal e sobre as doenças. Mas os envia aqueles da casa de Israel que estavam perdidos, não aos pagãos, nem aos samaritanos, mas aqueles da casa de Israel que estão perdidos. E o Senhor hoje envia discípulos para aqueles da casa de Israel que estão perdidos. Nós somos a casa de Israel hoje. Somos o novo Kahal Israel, o novo povo de Israel. E Deus precisa suscitar discípulos para este tempo, para que com a autoridade de curar e expulsar os demônios, cheguem àqueles da casa de Israel que estão perdidos. Irmãos, muitos estão se perdendo, mas você precisa ser discípulo com autoridade para trazer de volta aqueles que estão perdidos. Você precisa ter autoridade na oração e na adoração para trazer de volta para o seio da igreja, para a vida de cristão, aqueles que se perderam no meio do caminho, por diversas situações e por todas as situações possíveis e imagináveis, não importa qual seja. Nós somos convidados, chamados a proclamar a verdade que liberta sobre aqueles que, caminhando, um dia se perderam nas mentiras, que um dia se perderam nas destruições plantadas no coração por Satanás, ou pela força do pecado. Nós precisamos chamar a verdade àqueles que se perderam no meio do caminho. Precisamos chamar a verdade àqueles que se perderam no meio da história, se deixando influenciar por qualquer situação que seja. Mas nós precisamos levantar os cristãos que estão caídos, aqueles que não encontram espaço, aqueles que estão sofrendo, mas sobretudo aqueles que se perderam no pecado e na influência do mal. Não adianta se aproximar simplesmente, mas é preciso ser um profeta, missionário, discípulo, para dizer basta, e comece uma vida nova. A palavra de Deus hoje nos ensina que é essa a missão que temos. Nos ensina que a missão que temos é uma missão profética e evangelizadora, necessária, fundamental, para fazer a graça de Deus acontecer na vida das pessoas. Mas nós, para não cairmos, precisamos buscar o Senhor que se deixa encontrar. Estamos aqui hoje nesta Eucaristia, junto a Padre Pio, corajoso profeta, corajoso discípulo e missionário, que mesmo sem sair do seu convento, fez inúmeras pessoas no mundo inteiro voltar a viver uma vida coerente, ou voltar a buscar e lutar por viver uma vida coerente. E é isso que precisamos hoje. A exemplo de São Pio, sermos missionários. A exemplo de São Pio, sermos anunciadores. Proclamarmos a verdade e não nos deixarmos enganar pela mentira. Não se deixe enganar pelo mal. Não se deixe enganar pelo pecado. Não se deixe enganar por aquilo que pode perder a sua alma, ou aquele que pode perder a sua alma. Mas acorde
para perceber: Deus está gritando em sua alma e dizendo o que você deve fazer e como deve fazer, porque Ele te ama. Nunca vai te castigar, mas em meio ao castigo que recebemos de nossa própria culpa, Ele vem com manancial de graça, de cura, de libertação, para transformar a nossa vida. Creia, Deus lhe ama e não quer te perder. Quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos agora. Colocar-se na presença de Deus, colocar-se diante do Senhor e deixar Ele falar dentro de você. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que conhece a sua dor, que conhece a sua angústia e a sua aflição. É um Deus que conhece as suas necessidades mais íntimas. De Deus nada se esconde, nada fica escondido, nada passa despercebido. Mas Ele olha com amor para mim e para você. Ele olha com misericórdia, sempre querendo nos dar forças para recomeçarmos, nos dá forças para refazermos, nos dá forças para irmos além de tudo aquilo que já conseguimos ir ou que já fomos. Deixa Deus falar no seu coração agora. Deixe esse Deus te tocar, te envolver, responder às suas perguntas, te fazer um missionário do amor, da verdade, da caridade, da justiça, para ajudar a tantos outros que se perdem no meio do caminho, a buscarem o Senhor neste tempo que Ele se deixa encontrar, neste tempo em que Ele está disponível, aberto, nesse tempo que Ele te olha nos olhos e que Ele reconhece o quanto você necessita de amor. Deus sabe o tamanho do amor que você precisa e o quanto Ele quer verdadeiramente te amar e te conduzir nesse amor a toda a eternidade.